Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo dessa terça-feira. Uma terça bem tensa para todo torcedor vascaíno, diante do que aconteceu ontem em Saquarema, na partida entre Vasco da Gama e Sampaio Corrêa. Porque o Vasco simplesmente não entrou em campo. Mais uma vergonha. O terceiro resultado negativo que o Vasco tem nesse Campeonato Carioca de forma seguida, né? O empate contra o Volta Redonda, quase sendo uma derrota se não fosse Pablo Verratti fazendo o gol no finalzinho do jogo do empate. Uma derrota para o Fluminense e agora esse empate amargo contra a equipe do Sampaio Corrêa, que eu nem considero um empate, eu considero de fato uma derrota. Porque empatar com uma equipe que nunca disputou a Série D do Campeonato Brasileiro é um vexame. É ridículo. E com todo o respeito do mundo ao Sampaio Corrêa. Mas o Vasco da Gama é o Vasco da Gama. E contra clubes menores no futebol carioca, o Vasco tem que se portar como Vasco. E não está se portando. E é isso que me preocupa. É isso que me preocupa. Eu sei que não tem ponta, eu sei que não tem extremo, eu sei que faltam reforços, eu sei que o nosso elenco é ruim. Mas colocar páreo a páreo, jogador a jogador, com relação ao elenco do Sampaio Corrêa, o elenco do Vasco é melhor. Então o Vasco tem obrigação de vencer o jogo. Obrigação. E não venceu. Então isso é de fato preocupante. Entretanto, quem dera se a preocupação fosse apenas dentro de campo, né? Quem dera se fora das quatro linhas estivesse tudo bem, tudo bonito, tudo arrumadinho, tudo mágico. Mas também não está. Porque se dentro de campo está uma bagunça, fora de campo também está uma bagunça. É diretor executivo viajando para a Turquia para vender jogador e o jogador não sendo vendido. É a necessidade, urgência, carência por pontas e o ponta não sendo contratado. Tá preocupante a situação do nosso Vasco da Gama. E para piorar, tem jogador cobrando o Vasco na justiça por falta de pagamento de salário. É, meu amigo, a coisa tá feia, tá? Entretanto, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez ao canal do Gigante Vasco. Nós, para você que não sabe, estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante pela parte da tarde e temos também o Boa Noite Gigante pela parte da noite. Eu, Lucas, conto muito aí com a sua presença, com o seu apoio, o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de sua importância para o nosso crescimento. Então, você aí, torcedor vascaíno, não saia, tá, desse Fala Gigante sem deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei e ajudar o crescimento e o compartilhamento do nosso canal. Fechou? Vambora então, vascaíno, sem muita enrolação, falar logo, né, sobre o nosso Vasco da Gama. Eu quero começar aqui primeiramente com vocês, esse Fala Gigante, falando que talvez não seja o absurdo da terça-feira, não seja apenas o absurdo do mês de janeiro, não seja do mês de fevereiro, né? Não seja apenas o absurdo de 2025, mas eu acho que talvez o maior absurdo do Vasco nesses últimos anos. Que a diretoria do Vasco da Gama está fazendo um trabalho ruim, todos nós já sabemos. E eu já venho falando isso daqui há um tempo. Eu tenho que criticar quando se tem. Eu critico quando se tem que criticar e não critico quando se tem que criticar. Eu não vou pelo torcedor. Não vou. Eu tenho uma opinião muito própria. Eu tenho uma opinião muito formada. E eu, de verdade mesmo, eu ligo para o que você fala. Eu ouço o que você fala. Mas o que você fala nem sempre vai influenciar o meu pensamento. Ou, aliás, quase nunca vai influenciar o meu pensamento. Só quando realmente é algo muito interessante. Que eu olho e falo, olha, realmente esse cara tem razão. Mas é muito difícil. Você tem que lutar para me convencer. Porque eu tenho um pensamento muito próprio. Eu tenho as minhas convicções. E eu tenho as minhas convicções com relação à diretoria do Pedrinho. E eu vou falar já já porque eu tenho essas convicções, porque esse assunto relacionado a salário atrasado, ela até dá ainda mais embasamento para que eu continue com as minhas convicções sobre o atual presidente do Vasco da Gama. Mas não é porque eu acho algo relacionado ao Pedrinho e a tudo que ele fez pelo Vasco e sobre o trabalho dele que eu não vou criticar. Não vou criticá-lo até como presidente e não vou criticar os seus pares. Porque os seus pares hoje fazem um trabalho ruim. O senhor Felipe Maestro, que eu não sei o que está fazendo no Vasco, o senhor Marcelo Santana, que eu não sei o que está fazendo no Vasco, e vários outros.
e vários outros que eu poderia citar aqui, que eu não quero nem citar o nome nesse Fala Gigante. Mas com relação ao Marcelo Santana, né, que viajou no domingo à noite em direção à Turquia para realizar a venda do atacante GB para o Fenerbahçe. Informações é que o objetivo dele na Turquia não seria apenas concluir a venda do GB, como também concluir alguns negócios de compra para o nosso Vasco da Gama. Eu fiz um vídeo, eu fiz o Acorda Vascão falando exatamente sobre a venda do GB, falando que era uma venda estranha de se acontecer e me preocupando com o valor, porque eu acho que qualquer valor inferior a 30 milhões de reais seria muito pouco para um jogador que foi seleção brasileira na base, artilheiro do Vasco da Gama na base, um atleta com uma multa rescisória de mais de 300 milhões de reais. Menos de 30 milhões por esse jogador era pouco, jogador que ainda tem idade sub-20. E por incrível que pareça, essa diretoria do Pedrinho teve a competência de concluir ou tentar concluir uma venda do GB por menos de 30 milhões de reais. Porque a informação é que o Fenerbahçe, clube para onde o GB iria se transferir, iria investir 3 milhões de euros. Hoje o euro está quase 6, um pouquinho a mais de 6. Então o Fenerbahçe iria pagar algo em torno de 18 a 19 milhões de reais pelo GB, gente. Quase 20 milhões de reais. É muito pouco. Era muito pouco. Volto a repetir. Para um jogador que ainda tem idade sub-20, pode atuar no sub-20. Não tem por que ter uma venda rápida assim desse jeito. Mas, meu amigo, o destino às vezes ele é cruel. Ou às vezes ele é até justo. E lá na frente a gente entenda o porquê. Pois o GB ele foi para a Turquia. Entretanto, o GB não foi vendido, pois ao realizar os exames médicos, o Fenerbahçe cancelou a contratação do GB por uma lesão na perna direita. Essa lesão, talvez, que foi constatada, né, pelo Fenerbahçe, tenha se dado por conta de uma outra lesão que o GB teve. O GB, ele sofreu uma grave lesão. O GB, ele rompeu os ligamentos do cruzado algo em torno de 1 ano e meio atrás. Uma lesão muito grave que acabou atrapalhando o processo de evolução do GB no Vasco da Gama. Mas o GB jogou normalmente no Campeonato Carioca. O GB, nesse último dia 7 de fevereiro, estava correndo, finalizando, treinando com o elenco principal do Vasco da Gama, tudo normal. E definitivamente é difícil desentender o que deu na Turquia para que a negociação não fosse concluída. Entretanto, a informação é que os turcos alegaram essa lesão e, acima de tudo, que o processo de recuperação para essa lesão seria de 8 a 10 meses. Ou seja, não foi assim, não é justa a palavra, mas não era viável pagar 20 milhões pelo atacante e ele ficar de 8 a 10 meses fora. Então, com isso, a operação foi cancelada, os turcos não irão comprar o jogador e a expectativa é que em breve o GB esteja desembarcando novamente no Rio de Janeiro. Não sei se com ou sem Marcelo Santana. Mas volto a repetir, meu amigo. Eu não acredito em destino, mas eu vou usar essa palavra, tá? Para falar sobre o tempo. Porque o tempo talvez vai nos responder. Daqui a 3 meses, o Verratti pode se machucar, o Ryan pode estar mal, que é o substituto imediato do Verratti, e a gente olha para o nosso elenco, só tem definitivamente o GB para ajudá-lo e ajudar o Vasco nessa função de camisa 9. GB não será vendido, GB fica. E me desculpe, que bom, porque por 20 milhões de reais, vender o GB seria definitivamente uma grande loucura. Mas, como as coisas são loucas, Marcelo Santana, quando viaja do Rio de Janeiro em direção ao país da Europa, com o objetivo de concluir o negócio, nem assim o negócio foi concluído. Marcelo, para você as coisas não tão boas não, tá? Tá com murucubaca gigantesca aí em cima de você, uma nuvem escura, cheia de tempestade sobre a sua cabeça, né? Mas enfim, meu amigo, o GB fica no Vasco da Gama, vamos ficar ligado, vamos ficar de olho, e é claro, qualquer novidade a gente traz a vocês aqui no nosso canal. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, eu venho aqui rapidamente, parei o vídeo sim, só para pedir um favor. O nosso canal está passando por um probleminha que é de divulgação dos vídeos. Eu casei recentemente e acabei deixando de postar alguns dias no canal
E o YouTube, com relação à divulgação, é muito cruel. Quando você para de postar, ele para de divulgar os vídeos. Então, eu só vou te pedir um negócio rápido, para você se inscrever no canal, para ajudar, né, a divulgação dos nossos vídeos, a divulgação do meu trabalho, que é muito importante. Não adianta nada, né? A gente posta vídeos aqui, mas esse é o meu trabalho, então se meu vídeo não chega a outras pessoas, o trabalho não está ficando legal, não está dando certo, eu peço que também você se inscreva, porque tem muita gente que está chegando aí e não está se inscrevendo. Então, duas coisas. Curta agora o vídeo, compartilhe. Fechou? Conto com você, tá, Vascaíno? Ó, beijão, fiquem aí com Fala Gigante. Tem muita novidade ainda para vocês. Fui! Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora, né? Prosseguir com esse Fala Gigante. E o que eu tenho a trazer aqui a vocês nesse momento, meu amigo torcedor Cruz Maltino, é o seguinte, tá? Informações. É sobre Luco Orejano. E é exatamente o que eu disse a vocês lá na introdução do vídeo. Eu, Lucas, eu tenho todos os motivos, e eu acho que não apenas eu, como você, como bom torcedor vascaíno, nesse momento tem todos os motivos para criticar a gestão do Pedrinho. Todos. Porque é uma gestão ruim. É um início de temporada ruim do Vasco da Gama. O Vasco corre sérios riscos de não se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca. O Vasco da Gama, ele chega para à frente de 3 jogos perigosíssimos, sem mostrar um bom futebol. Um clássico contra o Flamengo, a primeira fase da Copa do Brasil contra o União Rondonópolis e um clássico contra o Botafogo. Preocupante esses 3 jogos. O Vasco não consegue desempenhar, o Vasco não tem pontas, o Vasco tem uma dupla de zagueiros, um jogador que não foi titular absoluto na temporada passada e um outro atleta que estava como reserva no futebol japonês. Então, assim, o Vasco ele não apresenta um bom futebol e o Vasco ele não tem nada que dê algo de positivo ao seu torcedor. Isso é motivo para a gente criticar Pedrinho? Muito motivo. Tem muito motivo para a gente criticar o presidente Pedrinho e toda a sua gestão. Mas eu acho que a gente nunca tem que esquecer daquilo que foi feito. E eu acho que não é tirando a culpa do Pedrinho, mas muito do que acontece hoje no Vasco, e eu falo isso para vocês entenderem, porque tem muita gente que hoje está dando impunidade ao pessoal da 777 Partners, e sempre aqui no meu canal eu farei questão de trazer, né, essa punição a 777 Partners, relembrar a vocês que eles têm culpa sim do que foi feito no Vasco, que eu tô cansado de ver comentário falando aí, ó, pelo menos a 777 Partners investia em jogador, pelo menos a 777 Partners comprava atletas, pelo menos o Vasco na era 777 Partners tinha dinheiro. Não, vascaíno, não tinha dinheiro, esqueça isso, tire isso da sua cabeça de uma vez por todas, que isso é uma grande loucura. Se você pensa desse jeito, tá pensando muito errado, tá? Porque o Vasco ele teve que, durante a gestão Pedrinho, acertar várias comissões de empresários que não foram pagas pela 777. O Paulinho Paula, jogador comprado pela 777, em meio de 2023, há quase 2 anos atrás, não havia sido pago até hoje. O Puma Rodrigues, o Vasco teve que acertar com o Nacional. O Vasco ainda deve a Corinthians pelo Piton. O Vasco estava devendo a vários outros clubes por seus jogadores. O Hugo Moura, que o Vasco não pagou até hoje, o David, que o Vasco não pagou até hoje, tudo isso da herança maldita da 777 Partners, e vários outros. Recentemente a gente teve informações do Esforza, gente. O Vasco compra por 24 milhões de reais, paga 9 e ainda deve 15, 777 Partners. Então, assim, eu vou fazer questão de sempre que tiver a possibilidade, trazer isso para ficar fixado na sua mente. A gestão de Pedrinho tem culpa sim, Marcelo Santana tem culpa sim, Felipe tem culpa, mas não esqueça do que a 777 fez no Vasco. Nunca se esqueça dessa empresa norte-americana. Nunca. E por que eu tô falando isso? Porque hoje mais uma bomba estourou. E é surreal como a cada dia novidades chegam com relação a essa empresa. O BO da vez, o boletim de ocorrência da vez, é que o Vasco foi notificado por uma dívida com o Luco Orejano, né? Quis o destino que o Vasco viesse a ser notificado por um atleta que talvez hoje viesse a ser titular do nosso Vasco da Gama. Seria titular, perdão, do nosso Vasco da Gama, numa posição tão carente que aponta, né? Informações é que o atacante alega falta de pagamento de salários durante toda a temporada.
Informações é que o Vasco que deveria honrar os valores no acordo com o empréstimo junto ao Cincinnati. E o Vasco afirma que houve erro na documentação dos empresários do jogador. Então, assim, olha que loucura, né? Eu não quero pensar nisso. Mas, de acordo aí, né, com informações, o empréstimo do Orejano junto ao Cincinnati, no ano passado, nesse empréstimo feito de uma forma boçal, porque o Vasco ele paga ao Vélez pelo Orejano 3 milhões de dólares e vende, né, o Orejano ao Cincinnati pelos mesmos 3 milhões, sendo que o Orejano ele teve números espetaculares no Cincinnati e poderia ser vendido por um valor 3 vezes maior que esse. Mas o Vasco ele coloca um empréstimo com obrigação de compra. Uma baita burrice. É assim que eu tenho que falar, que não foi feita pela gestão Pedrinho, mas pela gestão da 777. E além disso também, pela informação, o Vasco colocou no contrato que quem pagaria os salários do jogador não seria o Cincinnati, clube que tinha o Orejano emprestado, mas sim o próprio Vasco. Então, assim, o Vasco empresta o Orejano, um jogador de qualidade, uma promessa argentina para um clube do futebol norte-americano, numa liga mais fraca, coloca uma obrigação de compra barata, porque o jogador muito provavelmente iria se destacar e se destacou. O Cincinnati compra o Orejano e ainda não pagou nenhum salário do jogador. Olha que beleza, né? Olha como o Vasco definitivamente era uma mãe, ou uma burrice, né? Em negociações do mercado durante a gestão do 777 Partners. Surreal. Então o Orejano entrou na justiça, notificou o Vasco, alegando falta de pagamento de salário. São as loucuras cometidas por essa empresa norte-americana. E por isso que eu falo, a gente tem que criticar sim. Sim, e temos que criticar a gestão Pedrinho. Mas jamais se esqueçam do que a 777 Partners fez no Vasco da Gama. Nunca se esqueçam do que esses caras fizeram aqui. E só para fechar o vídeo, meu amigo torcedor vascaíno, falar sobre a questão do Rony, tá? Porque definitivamente hoje, Vasco da Gama e Palmeiras... Vasco da Gama e Atlético Mineiro, de acordo com informações do jornalista Thiago Fernandes, disputam a contratação do Rony. Isso é real, isso é oficial. Vasco e Atlético disputam a contratação do Rony. Hoje, são as duas equipes que buscam a contratação do jogador junto ao Palmeiras. O Palmeiras não definiu nenhum favorito, mas pede 6 milhões de euros, algo em torno de 36 milhões de reais para vender o atacante, que tem um contrato com o Clube Paulista até o final de 2026. O Atlético, ele, de acordo com informações, fez uma nova proposta pelo Rony na noite de ontem, de segunda-feira, dia 10 de fevereiro. O Atlético aguarda uma definição até o próximo dia 14 de fevereiro do Rony. No caso, né, que é o prazo final de inscrição do Campeonato Mineiro. O Atlético quer contar com um atacante para o Campeonato Mineiro. E se o Palmeiras não aceitar até esse dia 14 a proposta do Atlético, dificilmente o Rony vestirá a camisa do clube de Minas Gerais e automaticamente o caminho ficará mais aberto para o Vasco da Gama. Entretanto, né, o Vasco quer levar o jogador. Informações de Thiago Fernandes é que o Vasco tenta ajustar os valores juntos com o Palmeiras e é difícil pelo alto valor, assim, desculpe, tá, ao senhor Rony, mas eu acho que 36 milhões de reais é muita grana pelo jogador. Eu acho que seria uma loucura imensa do Vasco da Gama pagar 36 milhões de reais pelo Rony. Eu espero que isso não aconteça, sinceramente, espero que isso não aconteça, mas definitivamente, meu amigo torcedor vascaíno, nesse momento é isso. Vasco da Gama e Atlético Mineiro disputam pela contratação do jogador. Palmeiras quer 36 milhões de reais no mercado da bola para a venda do seu atacante. Galo e Vasco, quem leva? Quem perder, leva, né? Deve ser tipo isso, porque 36 milhões de reais pelo Rony, meu Deus do céu. Dá até um calafrio pensar que o Vasco da Gama poderá pagar isso. Deixe a sua opinião nos comentários se você acha que vale a pena, né, meu amigo torcedor. Mas definitivamente hoje só sobrou Vasco e Galo. Show? A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo dessa terça. Já já a gente está aí de volta com o nosso Boa Noite Gigante, contando, é claro, ainda mais com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, vascaíno. Se inscrevam, compartilhem e, como nós sempre falamos aqui no nosso canal, saudações vascaínas.